Bom dia, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos começar essa escola bíblica hoje com um texto lá do Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, no verso 20, que diz assim: Quando as jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Essa narrativa, ela fala de um homem comum, envolvido em afazeres diários, que é Saul. Saul havia deixado a casa do seu pai à procura de algumas jumentas que haviam se perdido, e no caminho ele encontra com o profeta Samuel. E o profeta Samuel traz a ele essa mensagem: não se preocupe com as jumentas, porque elas já se encontraram. E aí ele diz assim, ó, está reservado para você algo muito grande. E é esse contexto que eu quero trazer para a nossa escola bíblica hoje. É uma narrativa que fala de um homem comum, envolvido com seu cotidiano, e que estava despreparado para uma grande missão. E essa grande missão estava chegando para ele. Então, há momentos na nossa vida que a gente precisa atentar para as grandes coisas, os grandes desafios, as grandes realizações. Será que hoje nós estaríamos preparados para essas coisas mais elevadas? Ou será que estamos consumidos pela nossa rotina diária? Então, a nossa escola bíblica hoje visa responder essa pergunta: o que devemos fazer quando as grandes coisas começarem a acontecer em nossa vida? E nós precisamos estar preparados para isso. E a primeira coisa a ser feita é deixarmos para trás aquilo que não diz mais respeito a nós. Saul seria o rei. Não era hora de estar preocupado com as jumentas. Ele não seria mais um agropecuarista, um homem do campo. Ele ia morar num palácio, ele ia ser um rei. Eu seria o homem mais importante daquela nação. Então você observa que a predisposição mental, emocional de Saul estava muito distante disso. Ele estava alheio a isso. Tinha outras preocupações que naquele momento não mais faziam sentido. Então, quando a gente começa algo grande em nossa vida, a gente precisa abrir mão de algumas coisas pequenas. Isso é muito claro na Bíblia. No próprio chamado de Jesus aos discípulos, em Mateus 4, versos 19 e 20, Jesus diz a eles: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse deixar as redes, deixar os barcos, deixar aquele projeto de vida que naquele momento não se encaixava na missão que Jesus tinha para eles. Essa é uma questão muito necessária quando a gente abraça um projeto de vida, quando Deus nos chama para algo grande, um novo projeto de vida. A gente precisa estar disposto a abrir mão de coisas que não mais que não se combinam mais com aquela nova etapa da sua vida. Não dava mais para pescar. Os barcos não teriam utilidade, as redes não teriam. Então, quando algo grande chega para a nossa vida, a gente precisa renunciar àquilo que nos impede de dedicar-se à nova atividade. Não dá para conciliar. Não dava para eles serem pregadores, missionários e continuar pescadores. Não era possível isso. O texto que elucida bem essa questão que nós estamos falando, de você deixar para trás algumas atividades que não mais se coadunam, é o texto de 1 Reis, capítulo 19, verso 19. O texto diz: Partiu, pois, Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passa por ele e lança o seu manto sobre ele. Então, Eliseu deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Observe a atitude de Eliseu diante do chamado, diante de uma nova missão. Ele
renuncia à sua atividade de agricultor, ele pega o aparelho dos bois, possivelmente um arado, e faz dele um sacrifício, faz dele um holocausto juntamente com os bois, oferece os bois. Então ele renuncia a tudo aquilo que poderia prendê-lo àquela vida antiga de agricultor, né, de alguém que estava envolvido com a plantação, com o campo, com os animais. E aí ele renuncia, ele queima aquele aparelho e oferece os bois, porque ele não queria mais estar preso para aquele momento da sua vida. Agora era uma nova etapa. Então existem momentos que precisamos abrir mão de coisas boas, até boas mesmo, para atendermos ao chamado de Deus. Eu vejo isso no início do ministério de Jesus, ministério público, que eu disse no texto de Mateus, capítulo 4, verso 13, a Bíblia diz que, e deixando de Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em grandes trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a gente vê na atitude de Jesus, ele abrindo mão da sua terra natal, onde ele morava, onde ele foi criado, deixando o conforto do seu lar, para uma nova etapa na sua vida, para atender ao chamado de Deus, para assumir aquele momento da sua vida. Então, quando a gente vai alcançar, quando a gente está na iminência de alcançar algo grande na nossa vida, a gente precisa estar disposto a renunciar a coisas que são boas até, como era o caso na casa de Jesus, a família de Jesus, mas não era hora mais dele estar ali. A segunda questão em relação a o que fazer quando as coisas grandes começam a acontecer em nossa vida, a segunda atitude nossa é assumir o novo papel que Deus tem para nós. Voltando ao texto de Saul, no encontro dele com o profeta Samuel, era a hora dele ser ungido, era a hora dele assumir o seu lugar de rei em Israel. O texto de 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Ou seja, foi ungido. A partir daquele momento, ele estava escolhido por Deus para ser rei. Então, nessa hora que é a hora de assumir as novas funções, não é tempo para recuar, não é tempo de ficar questionando, não é tempo de ficar obstaculizando, é tempo de avançar. Eu vejo também na chamada de Jeremias, no capítulo 1 do livro dele, no verso 5, uma importante comparação com o que eu estou falando com vocês. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me diz: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Observe que Jeremias era outro que se sentia também despreparado, recalcitrante, mas não era hora para isso. Deus falou: olha, não fala assim não, você não é uma criança, você não é um imaturo. Eu escolhi você para essa missão. Então a gente precisa assumir esse papel, em vez de ficar criando questões, ficar obstaculizando, ficar criando impedimentos. Quando surgir a grande oportunidade que Deus tem para a nossa vida, não vacilemos, tenhamos a atitude certa. E o melhor exemplo que eu encontro na Bíblia é o de Rebeca, em Gênesis 24. É muito interessante a atitude dela, e é muito madura também a decisão dela. A Bíblia diz, em Gênesis 24, verso 58, e chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Observe que ela não se justificou, ela não ficou dando explicações, ela disse: irei. Era a resposta que era necessária. Ela foi convidada para ser a esposa de Isaac, né? Convidada a ser uma mulher que ia construir uma história, ia ser uma das mães da nação de Israel. Então, ela assumiu, ela quis, era isso que ela queria, e certamente isso estava decidido no coração dela. Então, ela disse apenas:
Irei. É essa a resposta que a gente precisa dar quando a grande oportunidade que Deus tem para a nossa vida surgir. Não tenha medo de assumir suas novas funções, pois é Deus quem vai dar as condições para executá-las. E certamente Deus já te preparou para esse momento. E as novidades que surgirem no caminho, o Senhor te dará condição para desempenhá-las. Texto de Êxodo, capítulo 4, verso 10 e verso 11 e 12, na verdade, além disso, como que Deus quer que a gente tenha essa atitude positiva, decidida, e diferentemente de Moisés, aqui nessa passagem, Êxodo capítulo 4, verso 10 diz: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou surdo, ou que o vê e o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. É isso, irmãos, é isso, queridos. Não tenha medo de assumir. O Senhor disse, Moisés, eu que faço a pessoa falar, eu que fiz o mudo, eu fiz aquele que é eloquente, eu fiz o que enxerga, o que não enxerga. Sou eu estou falando para você aí. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu vejo competência em você, eu te preparei para esse momento, é a hora de você ir. Não discuta, apenas vá. Então, querido e amado, que está acompanhando essa escola bíblica, nesse domingo, fique com essa palavra, se prepare, se posicione, esteja pronto para atender às elevadas demandas, aos projetos de Deus para a sua vida. E que na hora que ela surgir, a grande oportunidade, você esteja pronto para responder positivamente. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém?